oportunidade para poder chegar aí no seu cantinho, aonde é que você esteja. Receba aí o meu abraço, o meu carinho, a minha força, a minha profunda gratidão. Muito bom te ver por aqui. Muita coisa boa dentro de pouco tempo. Grande realização, nobres senhores. Bem-vindos, bem-vindas. Você que tem comentado, tem compartilhado. Muita coisa boa. Vai, mete o dedo logo abaixo. Se inscreva no canal, fortalecendo, e levanta da poltrona, folgado. Vamos que vamos agora entreter. Vamos aí a uma matéria acerca do habeas corpus. Exatamente, habeas corpus, ela tem a sua origem, a origem histórica fora do Brasil. Gera dois posicionamentos. Surgiu na Inglaterra com a Carta Magna de 2215. A posição majoritária surgiu também no direito romano. Entretanto, senhores, o habeas corpus é uma garantia constitucional que surgiu no Brasil com o Código de Processo Criminal no Império de 1832. Cumpre dizer que a primeira Constituição que fez previsão do habeas corpus foi a de 1891, que o admitia para proteger direitos pessoais, inclusive o quê? A liberdade de locomoção. Em 1926, a reforma constitucional o restringiu a instrumento protetor apenas da liberdade de locomoção. O período histórico entre 1891 e 1926, em que o habeas corpus foi utilizado para proteger todo e qualquer direito, e não apenas a liberdade de locomoção, é conhecido como teoria brasileira do habeas corpus. É um remédio constitucional utilizado para evitar o cessar-violência ou coação à liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Não necessita de intervenção de advogado. Está previsto no artigo 5º, no inciso 67 da Constituição Federal, bem como os artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro, CPP. Trata-se de uma ação judicial. É pedido de prestação jurisdicional constitucional, de procedimento especial, sequência de atos concentrados, penal e gratuito, e isenta de custo, que serve para proteger a liberdade de locomoção da pessoa humana, liberdade de locomoção, direito de ir, vir, ficar, permanecer e deslocar. Entretanto, o habeas corpus, ele é gratuito. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa que está sendo ameaçado, que está sendo coagido, que está havendo abuso de ilegalidade. Ele não tem muita formalidade. Ele pode ser escrito, até mesmo em papel de limpeza, e ser impetrado habeas corpus. A legitimidade das partes. Qualquer pessoa, denominada aqui impetrante, física ou jurídica, nacional ou estrangeira, pode impetrar habeas corpus em favor de alguém, denominado paciente, independente de possuir habilitação técnica para tanto. Desnecessário o patrocínio de advogado, conforme disposição expressa no artigo 1º, parágrafo 1º do Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei 8.906 de 94. O Ministério Público pode ingressar como habeas corpus em favor de qualquer pessoa, inclusive do réu, do processo no qual ele promotor ou procurador da República figura como acusador. O delegado e o juiz somente podem impetrar habeas corpus com relação à pessoa que não se vincule com a investigação ou processo por eles presidido. Esta é a única exceção. Para o delegado, o senhor doutor do Distrito de Polícia só poderá impetrar habeas corpus com relação à pessoa que não se vincule com a investigação ou processo por ele presidido. Entretanto, não teria sentido o magistrado conceder ordem de habeas corpus, contrato que ele mesmo proferiu,
Se este ato for considerado ilegal, cabe ao juiz revê-lo. O juiz decreta a prisão preventiva. Se houve equívoco, basta revogá-la. O mesmo se diga da autoridade policial, que pode realizar atos diretamente no inquérito sob sua presidência. Se o delegado representou pela temporária e o juiz declarou por 5 dias fim do prazo, sem prorrogação, deve a autoridade policial soltar o investigado. Não teria o menor sentido que impetrasse habeas corpus para libertar o suspeito se a incumbência disso é do próprio delegado. O outro ponto importa levantar é o ajuizamento do habeas corpus por pessoa estranha em favor do paciente famoso que tem defensor constituído. Os tribunais, em seu regimento interno, têm impedido que tal situação ocorra, consultando antes do reconhecimento do habeas corpus a defesa do investigado ou réu para saber do interesse no processamento da ação constitucional. É uma cautela indispensável. Como nos ensina Nusse, pode ser paciente qualquer pessoa física. Não admitimos o que? A possibilidade de figurar como beneficiária do habeas corpus ou pessoa jurídica, pois inexiste viabilidade para constranger o que era a sua liberdade de locomoção. Logo, se a pessoa jurídica for acusada da prática de um crime contra o meio ambiente, cuidando-se de ação penal injustificada, sem respaldo algum, recebida a denúncia, cabe a impetração de mandado de segurança para trancar o andamento do feito. Entretanto, a posição jurisprudencial admitindo a interposição de habeas corpus nesse caso. O polo passivo do habeas corpus é ocupado pela autoridade, apontada como coatora, cujo ato signifique ao paciente um constrangimento à sua liberdade de vir e ficar. As condições da ação. O habeas corpus pode ser uma ação, está subordinada às condições da ação. Possibilidade jurídica do pedido. O pedido formulado pelo autor tem que ser previsto e aceito pelo ordenamento jurídico. Tem que haver o quê? Interesse de agir. Esta necessidade é preciso que haja o constrangimento ou simples ameaça à liberdade de locomoção. Esta legitimidade de agir ativa qualquer pessoa passiva, autoridade pública ou particular. Existem 3 espécies de habeas corpus. Temos o primeiro, o preventivo. Serve para afastar o quê? A ameaça à liberdade de locomoção. Temos o repressivo ou liberatório. Serve para afastar constrangimento à liberdade de locomoção. O juiz expede alvará de soltura, de ofício, concedido pelo juiz no curso de processo criminal, quando houver constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. O procedimento. Da primeira instância, o habeas corpus é sumaríssimo, pois não admite dilação probatória. O rito processual é desenvolvido basicamente em 2 fases, postulatória e decisória, subdivididas a apresentação da petição, a apresentação do preso salvo nos artigos 657 do Código de Processo Penal Brasileiro, a realização de diligência. A decisão tem que acontecer em 24 horas. A petição de habeas corpus será apresentada ao juiz competente e conterá o quê? Primeiro, o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e de quem exercer a violência, coação ou ameaça. A declaração da espécie de constrangimento ou, em casos, ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor, a assinatura do impetrante ou de alguém ao seu rumo. Quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências, artigo 654, parágrafo 1º do CPP. Recebida o que? A petição. O juiz, se julgar necessário, se estiver preso o paciente, mandará que lhe seja apresentado em dia e hora que designar. Se o juiz ordenar a apresentação do paciente e esse não comparecer de forma injustificada, restará o que? Caracterizado ato de desobediência, sendo expedido um mandado de prisão contra o detentor, que será processado na forma da lei. O juiz então providenciará para que o paciente seja tirado da prisão e apresentado em juízo.
No processamento em segunda instância, a petição de habeas corpus será apresentada ao secretário, que a enviará imediatamente ao presidente do tribunal, ou da Câmara Criminal, ou da turma que estiver reunida ou primeiro tiver de reunir-se. Se a petição contiver os requisitos do 654, parágrafo 1º do CPP, o presidente, se necessário, requisitará a autoridade indicada como coautora informações por escrito. Personagens. No remédio constitucional, o habeas corpus em que a pessoa visa pedir ao juiz a cessação da ameaça ou constrangimento à liberdade de locomoção. Surgem os seguintes personagens: o impetrante, quem requereu o habeas corpus, o paciente que sofre a coação, o detentor que tem o paciente sob custódia, o coator, quem exerce violência ou coação. Entre esses, temos os requisitos formais, que vai analisar o quê? A petição do habeas corpus, que deve conter os requisitos: o endereçamento, o paciente, a autoridade coatora, os fatos e a assinatura do impetrante. A competência. Há 2 casos de competência no habeas corpus. A competência originária, quando o habeas corpus é impetrado direto em tribunal. Quando não for o caso de competência originária, o habeas corpus será processado e julgado pela autoridade superior, atida como coatora, nos termos do artigo 650, parágrafo 1º. O cabimento. A lei processual penal traz um rol explicativo de casos em que é possível a impetração de habeas corpus. Quando não houver justa causa. Quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. Quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza. Quando o processo for manifestamente nulo. Quando extinta a punibilidade. Sobre o cabimento do habeas corpus, não é possível no estado de sítio, conforme os 138 e 139 da Constituição Federal. É a única exceção que não é admissível o habeas corpus. É possível ajuizar habeas corpus quando ocorrer excesso de prazo ocorrido na instrução processual penal, salvo se a demora tiver sido causada pela defesa, pelo grande número de acusados envolvidos ou por greve dos serventuários da Justiça. Apesar de existir na Constituição, em seu artigo 142, parágrafo 2º, proibição expressa, logo diz que é possível em 2 casos excepcionais: autoridade incompetente, não observância das formalidades previstas em lei, em hierarquia, poder disciplinar, ato ligado à função e pena prevista em lei. Não cabe habeas corpus para resolver sobre o ônus das custas, por não estar mais em causa liberdade de locomoção nos termos da súmula 395 do STF. Não cabe contra a decisão condenatória a pena de multa ou relativa a processo em curso por infração penal, o que a pena pecuniária seja a última combinada nos termos da súmula 693 do STF, pois não envolve liberdade de locomoção. Não é possível conhecimento em favor de pessoas desconhecidas de forma coletiva e indeterminada. Não cabe contra a extinção da pena privativa de liberdade nos termos da súmula 695 do STF. Não cabe contra a imposição de pena de exclusão de militar ou perda de patente ou de função pública nos termos da súmula 694 do STF. Não cabe contra a omissão de relator da extradição, ser fundada em fato ou direito estrangeiro, cuja prova não constava dos autos, nem foi ele provocado a respeito. É possível habeas corpus em face da intimação da CPI para depor, pois a intimação traz em si a ideia de condução coercitiva. Não compete ao STF conhecer ao habeas corpus impetrado contra a decisão de relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, em defere liminar. Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal de Decisão de Turma ou plenário, proferida em habeas corpus, ou no respectivo recurso. Quando o juiz de primeiro grau conceder a ordem de habeas corpus,
Cabe recurso de ofício nos termos do 574, inciso 1º do CPP, quando o juiz de primeiro grau conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Cabe recurso em sentido estrito, nos termos do 581, inciso 10 do CPP. O recurso especial extraordinário são cabíveis nos casos de concessão de habeas corpus, desde que preenchidos os tais requisitos. Entretanto, nobres senhores, está aí a mini pílula do direito acerca do habeas corpus no processo penal brasileiro. Discorremos aí alguns tópicos importantes a ser analisados do ponto de vista jurídico. Se assimila aí e vamos seguir em fila, em ritmo. Muito bom de ver por aqui. Está aí abstraindo o conhecimento, o direito à informação. Bem-vindos, bem-vindas. Receba aí o meu abraço, o meu carinho. Até o próximo vídeo, em nome de nosso Senhor Jesus.